O Física e Vestibular oferece a você a resolução comentada do vestibular para ingresso na Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein para ingresso em 2016 das questões objetivas e dissertativas de Física. Se no final você achar que foi útil, inscreva-se. O físicoevestibular.com.br agradece. Sobre o vestibular. Em seu primeiro vestibular para medicina, o Einstein terá uma relação, olha bem, de 215 candidatos por vaga. Foram 10.764 inscrições no processo seletivo para 2016. E esse vestibular será feito em duas fases. A primeira fase avaliará as competências acadêmicas por meio da prova objetiva e questões dissertativas, que é o que eu estou resolvendo para vocês. A segunda avaliará as competências pessoais necessárias à formação de um bom médico, que será feita por meio de entrevistas. A prova objetiva. Essa prova objetiva, aplicada pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, com exclusividade para a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, avaliará o conhecimento do conteúdo programático do ensino médio. Primeira questão da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, São Paulo, para o ano de 2016. Diapac para corredores os fará correr 1,6 km em 4 minutos. Trata-se do 4mm, um acessório capaz de aumentar a velocidade de corrida de uma pessoa que esteja a pé. Foi desenvolvido por estudantes do Arizona State University. Enquanto pesquisava próteses para amputados, a equipe notou que poderia trabalhar no design de um protótipo que ajudasse o ser humano a correr mais rápido. Como aplicar as forças? Até mesmo o exoesqueleto foi pensado para gerar a força necessária para aumentar a velocidade, mas o resultado final foi o Diapac. Como o próprio nome sugere, o objetivo final é fazer com que seja possível correr, atenção agora, correr uma milha, 1,6 km em 4 minutos. Correr uma milha, 1,6 km em 4 minutos. Os testes têm sido promissores. O tempo gasto por um atleta usando o Diapac em corridas de 200 metros foi 3 segundos mais rápido que o normal usando o Diapac, mesmo carregando esse peso extra. Outra ideia é usar o Diapac, que precisa ser acompanhado de um capacete e pode ser vestido nas costas em missões militares, como infiltrações e ofensivas que necessitem de rápido deslocamento. Por enquanto, o projeto ainda não passou na fase de protótipo. Com base nas informações do texto, começa agora o nosso exercício. Determine a velocidade média aproximada em quilômetros por hora de uma pessoa usando um Diapac 4mm tenha percorrido uma milha dentro do tempo previsto pelos estudantes do Arizona State University. Resolução. É uma questão simples de movimento uniforme. Então, o enunciado forneceu que uma milha tem aproximadamente 1,6 km. Então, esse é o deslocamento, uma milha, 1,6 km. E forneceu também que o tempo previsto pelos estudantes da Arizona State University para percorrer essa distância foi de 4 minutos, fornecido também pelo enunciado. Nós vamos passar isso para horas, porque a resposta tem que estar em km por hora. Então, você divide por 60, tá? 4 minutos dividido por 60 vai dar, porque uma hora tem 60 minutos, tá? Vai dar 1 sobre 15 horas. Esse é o tempo que ele demora para percorrer quanto? Essa 1,6 km, que é uma milha. VM é ΔS por ΔT, ΔS 1,6 km e ΔT 1 sobre 15. O 15 sobe multiplicando, vai dar aproximadamente 24 km por hora. E a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 3. Versa sobre óptica geométrica, e também é uma questão simples que fala sobre construção geométrica de imagens em espelhos e lentes
em espelhos e lentes. Então, uma estudante de medicina, dispondo de espelhos esféricos gaussianos, um côncavo e o outro convexo, e lentes esféricas de bordos finos e de bordos espessos, deseja obter da tela de seu celular, que exibe a bula de um determinado medicamento, e aqui representado por uma seta. Então, nesse desenho, a seta está representando a bula, tá? Do medicamento. Uma imagem, ele quer obter uma imagem ampliada, maior que o objeto, que a bula, cara, e que pode ser projetada na parede do seu quarto. Então, ela pode ser projetada. Então, ela tem que ser ampliada e projetada, de modo que ele possa fazer a leitura de maneira mais confortável. Assinale a alternativa que corresponde à formação dessa imagem através do uso de um espelho e de uma lente separadamente. Então, aqui ele colocou as alternativas. Então, para que, tanto no espelho quanto na lente, você obtenha uma imagem ampliada e maior, quais dessas alternativas vão satisfazer. Ou seja, em cada uma delas, pode ver que ele colocou a bula, que está representada por uma seta, numa certa posição. Então, numa dessas posições, que tanto para espelho como para lente, você colocar a bula, tá? Ela vai ter que fornecer uma imagem ampliada e maior. Muito bem. Toda imagem projetada e maior que o objeto, no caso a bula, a gente já viu, tem que ser real, tanto para o espelho quanto para a lente. Então, para essa imagem, ela ser projetada e maior, ela vai ter que ser uma imagem real. Localizando uma imagem real direita e maior por espelho e utilizando dois raios notáveis, e lembrando que para isso ocorra, o objeto tem que estar localizado entre o centro de curvatura e o foco principal F do espelho, e mais ainda, esse espelho tem que ser côncavo. Por quê? Porque o espelho convexo, ele fornece apenas imagem virtual, e toda imagem virtual é menor e não pode ser projetada. Então, espelho côncavo. Característica do espelho côncavo. No caso, o que vai interessar é nesse caso aqui, tá? Existem muitos casos, tipos de imagem formada pelo espelho côncavo. E se você não domina o assunto, você pode ir lá no fisicovestibular.com.br, ótica geométrica, construção geométrica de imagem em espelhos e lentes, tá? Muito bem, então o caso que satisfaz aqui é quando o objeto ele está entre o foco e o centro de curvatura. Então aqui está o espelho côncavo, o objeto colocado entre o centro de curvatura e o foco principal, e aqui está o objeto em qualquer posição entre os dois. Pode ver que nesse caso ele vai fornecer uma imagem real, invertida e maior. Que jeito? Só lembrando, a gente vai traçar um raio de luz que sai do ponto A, incide paralelamente ao eixo principal, chega no espelho e sofre reflexão, porque o espelho é refletor. Sofre reflexão, volta passando pelo foco e segue em frente. Outro raio de luz sai do mesmo ponto A, bate aqui no centro do espelho e sofre reflexão, de maneira que o ângulo de incidência, que é o ângulo que ele forma com o eixo principal, e o ângulo de reflexão que ele forma com o eixo principal seja iguais. Então ele sai daqui, bate aqui, volta com o mesmo ângulo e sofre reflexão. No ponto onde esses dois raios de luz se encontram está a imagem do ponto A, que é o ponto A'. Então essa é a imagem. E cada um dos infinitos pontos se aplica aos mesmos raios de luz e vai formando as respectivas imagens. Então o A', é a imagem do objeto AB. Pode ver que aqui está o objeto AB. Essa imagem ela é real, porque ela foi obtida na intersecção dos próprios raios luminosos. Ela é invertida em relação ao objeto, que é a orientação dela, e a localização dela é antes de C. Então a imagem vai estar antes do centro de curvatura. A mesma coisa nós vamos fazer agora para a lente. E essa lente tem que ser convergente, porque lente divergente fornece só imagem virtual e menor. E se a lente convergente é uma lente, é claro que ela está imersa no ar.
E se ela está imersa no ar, ela tem que ter bordos finos. E da mesma maneira, para que a imagem seja projetada e maior, o objeto tem que estar localizado entre o ponto anteprincipal, objeto AO, e o foco principal, objeto FO. Está aqui a construção de imagem para a lente convergente. Raio de luz incide paralelamente ao eixo principal. Agora ele sofre refração, atravessa a lente e passa pelo foco, de maneira que o caminho dele tem que ser esse, passando pelo foco. Outro raio de luz sai do mesmo ponto A, incide pelo centro óptico da lente, não sofre desvio. Onde os dois se cruzam, vai estar aqui a imagem, a linha que vai ser a imagem do ponto A. E os outros infinitos pontos compõem o objeto, vai fornecer os infinitos pontos da imagem. Está aqui o A', B', que é a imagem do AB formado por essa lente convergente. Natureza, de novo, ela é real, porque ela foi obtida na intersecção dos próprios raios luminosos. Orientação, ela é invertida em relação ao objeto, está vendo aqui, ó? Invertida em relação ao objeto. E a localização dela é depois do ponto anteprincipal, imagem, está aqui. E a alternativa correta é a alternativa B de bola. Questão número 4. Nobel da Física vai para 3 japoneses por iluminação a LED. Copenhague. Os japoneses Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Shupi Nakamura Foto, esse último naturalizado americano, foram agraciados nesta terça-feira com o Prêmio Nobel da Física 2014 pela invenção nos anos 90 do LED azul. A descoberta se inscreve no espírito Alfredo Nobel para fazer invenções que geram grandes benefícios à humanidade, afirmou o Comitê do Nobel no Instituto Karolinska em Estocolmo, na Suécia. Por muitos anos a indústria teve à sua disposição LED da cor vermelha e verde. A descoberta se inscreve no espírito Alfredo Nobel para fazer invenções que geram grandes benefícios à humanidade, afirmou o Comitê do Nobel do Instituto Karolinska em Estocolmo, na Suécia. No entretanto, para obter a luz branca, era necessário ter a componente azul. A importância vem do fato de que era impossível ter lâmpadas com luz branca sem o uso do azul. Para fazer qualquer coisa, você precisa de 3 cores primárias, vermelho, verde e azul. Vermelho era mais fácil por causa do arsenieto de galho, que já estava disponível, mas ninguém sabia como fazer o azul, disse Nakamura em entrevista em 2009. Empolgado com a divulgação da notícia do Prêmio Nobel da Física de 2014, o senhor Pirilampo resolve desembolsar R$60. Então ele resolve desembolsar R$60 e substituir a lâmpada incandescente de sua casa, a incandescente, que tinha potência de 100 watts e cujo custo de aquisição foi de R$5, ele resolveu trocar por uma lâmpada de tecnologia LED de potência 9 watts, que tem o mesmo fluxo luminoso da lâmpada a ser substituída. Calcule após quantos dias consecutivos de uso, aproximadamente o Sr. Pirilampo terá recuperado a diferença entre os valores desembolsados pelas duas lâmpadas. Então, quando que ele vai recuperar esse valor desembolsado que ele gastou pelas duas lâmpadas? Considere, atenção agora, considere para as duas lâmpadas uma utilização diária de 7 horas, então as duas lâmpadas estão ligadas 7 horas. E o custo do quilowatt-hora de energia de 0,30, e aqui estão as alternativas. É uma questão simples de energia e potência elétrica. Então vamos começar pela lâmpada incandescente. Potência, ela tem 100 watts e pelo enunciado, utilização diária 7 horas. Potência é energia por tempo, a potência é 100 watts, a energia nós vamos calcular e o tempo é 7 horas. Então você vai ter uma energia de 100 vezes 700 watt-hora, que passando para quilowatt-hora, que é o custo diário, tá? Que está em quilowatt-hora, então nós vamos passar isso para quilowatt-hora, então o custo diário vai ser 0,7 vezes 0,30, que vai dar 0,21. Esse é o custo por dia
da utilização da lâmpada incandescente. Então, por dia, usando a lâmpada incandescente, você vai ter R$0,21. Agora vamos na lâmpada de tecnologia LED. Potência 9 watts, tempo de utilização diária 7 horas. Potência energia por tempo, 9 energia por 7. Então a energia vai dar 0,063 kWh. Então, custo diário, você vai multiplicar isso pelo preço de 1 kWh, que vai dar 0,0189. Esse é o custo por dia da utilização da LED. Então você tem R$0,21 custo por dia de utilização da lâmpada incandescente, 0,0189 custo por dia da utilização da lâmpada LED. Diferença diária, então basta você subtrair um do outro, que vai dar 0,21 menos 0,0189 vai dar 0,1911. Então agora você vai pegar os 60 que ele desembolsou e vai descontar os 5 que ele pagou pela lâmpada incandescente. Então é claro que vai sobrar 55. Então esses R$55, claro que você vai dividir pela diferença diária, tá? Que é de 0,1011. Então isso aqui vai fornecer quanto? Os dias que você vai usar para compensar aquele desembolso de R$55. Então você vai dividir R$55 pelo valor da diferença diária, que é esse valor aqui, ó, que vai dar 287,8, vai dar aproximadamente 288 dias consecutivos, e a alternativa correta é a quinta questão da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, São Paulo, 2016. Por decisão da Assembleia Geral da Unesco, realizada em dezembro de 2013, a luz e as tecnologias nela baseadas serão celebradas ao longo de 2015, que passará a ser referido simplesmente como Ano Internacional da Luz. O trabalho de Albert Einstein sobre o efeito fotoelétrico em 1905 foi fundamental para a ciência e a tecnologia, desenvolvidos a partir de 1950, incluindo a fotônica, tida como tecnologia do século XXI. Com o intuito de homenagear o célebre cientista, um eletricista elabora um inusitado aquecedor, conforme mostra a figura abaixo. Então o que ele fez? Ele pegou um monte de resistência, associou essas resistências dessa maneira, de maneira a escrever o nome do Einstein do jeito que está aqui. Aí o que ele fez? Ligou numa tomada para aquecer essa água aqui, ó. Esse aquecedor, quer dizer, essa associação de resistência que está aqui, será submetido a uma tensão elétrica de 120 volts, está vendo? Então a tensão que ele vai ligar isso aqui é de 120 volts. Entre seus terminais A e B, então ponto A, ponto B, foi para a tomada, uma tomada de 120 volts. E será utilizado totalmente imerso para aquecer a água que enche completamente um aquário. Esse aquário tem dimensões 30 centímetros por 50 centímetros por 80 centímetros. Desprezando qualquer tipo de perda, supondo constante a potência do aquecedor e considerando que a distribuição de calor para a água se dê de modo uniforme, determine após quantas horas de funcionamento aproximadamente esse aquecedor será capaz de provocar uma variação de temperatura de 36 graus Fahrenheit na água desse aquário. Adote pressão atmosférica 1 atm, densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, calor específico da água 1 grama por centímetro cúbico grau Celsius, resistência do resistor 1 ohm. E aqui estão as alternativas. Essa questão é um pouco trabalhosa, mas não é complicada. Primeiro o que nós vamos fazer? Calcular a resistência do resistor equivalente aos pontos A e B da figura, que mostra os trechos pelos quais não circula a corrente, circula em aberto. Então veja bem, ó. Então vamos supor que a corrente está indo de A para B. Muita atenção aqui, ó, daqui para cá. Então a corrente entra em A, veja bem, ela vem em frente. Quando ela chega aqui, ela não sobe, não passa por esse trecho, que o circuito está aberto, tá vendo?
Aí ela passa por esse resistor, vem para cá, segue em frente, não sobe aqui, não passa por esse aqui também. Chega aqui, sobe, passa por esse, passa por esse, passa por esse, por esse. Quando chega aqui, não segue em frente, está em aberto. Aí ele desce, desce, não vira para a esquerda, está em aberto. Não passa por nenhum desses três, estão todos em aberto. Sobe, passa por esse, passa por esse, passa por esse. Chega em B e fica circulando. Copiei tudo de novo sem os trechos em quais ela não passa. Pode ver que todos esses resistores estão associados em série. O resistor equivalente é a soma. E cada um tem 1 ohm, então vai dar 12 ohms. Então o que ele fez? Pegou esse resistor equivalente de 12 ohms e ligou na tomada de 120 volts fornecida. R é U sobre I, o R é 12, U é 120 sobre I. Então a corrente total, a corrente que vai circular por cada um desses resistores, porque eles estão em série, quando eles estão em série a corrente é a mesma, vai ser 10 amperes. Vamos calcular a potência desse resistor equivalente. PR quadrado, tá? O REC é o resistor equivalente 12 e o I é 10 ao quadrado. Então, esse aquecedor, associação de resistores, funcionando como aquecedor, ele vai dissipar uma potência elétrica de 1.200 watts. Agora vamos calcular a massa da água a ser aquecida. Densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Vamos calcular o volume do aquário. 30 vezes 50 vezes 80, que vai dar 120 centímetros cúbicos. Densidade é massa por volume. A densidade é 1, a massa você não tem. O volume é 120 mil. Então só vai obter uma massa de 120 mil gramas, massa de água a ser aquecida. Sendo o calor específico da água fornecido em função da temperatura Celsius, então vamos transformar 36 Fahrenheit em Celsius. Lembrando que cada vez que a Celsius varia de 5, a Fahrenheit varia de 9. Regrinha de 3, variação de 5 graus Celsius corresponde a uma variação de 9 graus Fahrenheit. Delta variação Celsius é 36 Fahrenheit, que é o que nós queremos. Cruzando, então você vai ter uma variação delta teta de 20 graus Celsius. O que significa isso? Que quando a Fahrenheit variar de 36 Fahrenheit, a Celsius varia de 20 graus Celsius. Então, em seguida, vamos calcular a quantidade de energia térmica, calor agora, energia térmica, calor, que vai aquecer essa massa de água do aquário de 120 mil gramas, cujo calor específico é 1 grama centímetro cúbico a menos 1 grau Celsius a menos 1, de modo que sofre uma variação de temperatura, que é o 36 graus Fahrenheit, que vai ser o nosso 20 graus Celsius. Jogando na equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta teta, a massa é 120 mil, o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é 20. Você vai ter uma quantidade de calor de 2.400.000 calorias. É a quantidade de calor, energia térmica usada para aquecer aquela massa de água do aquário. Passando isso de cal para joule. Tá? O equivalente a da caloria é o joule. Então essa energia, 2.400.000 vezes 4,2, vai dar 10.080.000 joules. É a energia recebida pela água para o seu aquecimento. Potência elétrica, 1.200, fornecida pela água pelo resistor, que tem uma energia de 10.080.000. A relação entre potência e energia é energia por tempo. Então a potência é 1.200, a energia é esse valor aqui em joule, ΔT. Então ΔT vai dar 8.400 segundos. Como ele quer em hora, eu divido por 3.600. 8.400 por 3.600 vai dar 2,333 horas. E a alternativa correta é a C. Sexta e última questão. Dissertativa, era junto com física e matemática. Eu tirei a parte de matemática, tá? Muito bem. Custo e manutenção dos aparelhos de imagem carecem exames. É inegável que a evolução da medicina diagnóstica permitiu avanços sem precedentes na prevenção e tratamento de vários tipos de doenças. Se por um lado a tecnologia propiciou fidelidade cada vez maior nas imagens,
obtidas no interior do corpo humano. Por outro, ela também cobra seu preço. Um exame de ressonância magnética, por exemplo, pode chegar a R$ 1.200 em média, se for feito sem material para contraste, e R$ 1.800 se essa substância para contraste for utilizada. A ressonância nuclear magnética, ou simplesmente ressonância magnética, é um método de diagnóstico por imagem que usa ondas de radiofrequência e um forte campo magnético para obter informações detalhadas dos órgãos e tecidos internos do corpo, sem a utilização da radiação ionizante. Essa técnica provou ser muito valiosa para os diagnósticos de uma ampla gama de condições clínicas em todas as partes do corpo. O aparelho em que o exame é feito, ele consta de um tubo circundado por um grande eletroímã. No interior do qual é produzido um potente campo magnético. Na técnica de ressonância magnética aplicada à medicina, trabalha-se principalmente com as propriedades magnéticas do núcleo de hidrogênio, que é o menor núcleo existente e consta de apenas um próton. O paciente a ser examinado é colocado dentro de um campo magnético muito intenso, o qual pode variar de 0,2 a 3 Tesla, dependendo do aparelho. Esse campo magnético externo é gerado pela elevada intensidade de corrente elétrica circulando por uma bobina supercondutora que precisa ser continuamente refrigerada a uma temperatura de 4 graus Kelvin por meio de hélio líquido, a fim de manter as características supercondutoras do magnético. Nas proximidades da Terra, a intensidade média do campo magnético, guarde bem isso, é de 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. E conforme o texto informa, a intensidade do campo magnético produzido por alguns aparelhos de ressonância magnética pode chegar a 3 Tesla. Considere por hipótese esses campos magnéticos uniformes produzidos por duas bobinas chatas distintas de raios iguais a 1 metro para o aparelho. Cada aparelho, a bobina dele tem raio de 1 metro. E RT o raio da Terra para a bobina Terra. Cada uma delas composta por espiras justaspostas, percorridas pela mesma intensidade de corrente elétrica, isso é chave, percorrida pela mesma intensidade de corrente elétrica e mesma permeabilidade magnética do meio. Ele quer a razão N Terra sobre N aparelho entre o número de espiras das bobinas chatas da Terra e do aparelho, respectivamente. E para simplificar os cálculos, adote o raio da Terra como sendo igual a 6. A intensidade do campo magnético originado por uma bobina chata é fornecida por... Tá aqui a bobina, para você ter uma ideia como que ela é, tá? B é o campo magnético, Mi é a permeabilidade magnética do meio, N é o número de espiras da bobina, I é a intensidade da corrente elétrica que percorre a bobina, 2 é o número e R é o raio de cada espira da bobina. Essa é a forma, B igual a μNI sobre 2R. Se você, o único problema que você teria era memorizar essa fórmula. Tá? Se você souber ela, você acerta o exercício. Tá? Observe que o enunciado afirma que as duas bobinas são percorridas pela mesma intensidade de corrente elétrica, mesmo I, e pela mesma permeabilidade magnética do meio, mesmo Mi. Então, bobina Terra, BT, NT, MI sobre 2R. Tá? Então, sobre 2, o R é 6.000 km, eu passei para metros, tá? Então, no lugar, a bobina da Terra é 5 vezes 10 a menos 5, foi fornecido. NTMI, multipliquei isso por isso, deu 12.000 vezes 10 a terceira. NT vai dar esse número dividido por MI, então NT vai dar 600 por MI, número de espiras da bobina Terra. Para o aparelho, B do aparelho, mesma coisa, número de espiras do aparelho, MI sobre 2 vezes o raio. Acontece que o raio do aparelho foi fornecido, é 1 metro. E o campo magnético do aparelho também fornecido, foram 3. Então, isolando o NA, ele vai dar 6 sobre MI, número de espiras do aparelho. Ele quer a relação NT sobre NA, número de espiras sobre número de espiras da Terra, sobre número de espiras do aparelho. Como é que você faz? NT sobre NA, o que você faz? Copia o primeiro, que é esse,
multiplica pelo inverso do segundo. Veja, mi é o mesmo, cancela, vai dar 100. Então, o que é pedido? NT sobre NA é igual a 100.